aí, em 2017, eu fui para São Paulo, teve um evento da OEA e da SEJA, né, Centro de Justiça das Américas, e uma palestra com o professor Kazuo Watanabe, muito importante, eu não podia deixar de ir, tinha sido selecionada, só que era no meu aniversário. Era 15, 16 e 17 de novembro. Sim. E aí você, muito gentilmente... A gente foi almoçar. Vamos almoçar, você não vai almoçar sozinha, ele agradece, viu, amiga? E aí eu ainda... E foi assim que a gente ficou mais amiga, né? Porque Exato. Eu falo, o doutorado, ele trouxe muitas amizades legais, né? Porque a gente consegue fazer uma conexão, principalmente com as pessoas de outros países, né? Que até hoje, de todo o Brasil. E assim, apesar da gente lá no doutorado, a gente ter estudado na mesma classe, a gente se aproximou mais depois dessa sua vinda a São Paulo, né? Exato. Um ano depois, foi. E foi para mim foi maravilhoso, amiga, porque eu estava sozinha, ia almoçar só. E escolhi o restaurante Figueira Rubaiaque, não é fraco não. Você saiu do outro lado da cidade e foi me encontrar. Olha, amiga, foi maravilhoso. Esse dia. Foi uma hora perfeita. E aí a gente começou a falar mais sobre as questões do doutorado, que todo mundo, eu falo assim, o e-mail que eu mais recebo na minha caixa de e-mail, assim, de dúvidas, é sobre o doutorado, entendeu? É as pessoas querendo saber do doutorado, se vale a pena, se não vale a pena. Eu falo a verdade, eu falo que para mim a vida valeu muito a pena, mas que é dificílimo a gente terminar, né? A gente que sabe que tá lá, que a gente tá sofrendo, não é verdade? É um processo, e a distância é um fator complicador, não é? Porque a gente precisa ter contato com os professores e acaba que a distância, alguns esquecem a gente. Então, a finalidade desse projeto também é que a gente seja memória viva, né, na UBA, para que vejam o nosso trabalho, saibam o que a gente faz e que a gente possa projetar também a UBA no Brasil. Uma coisa também, depois disso, a gente se encontrou também na festa dos 10 anos do doutorado, que você foi escolhida para ir discursar pelos brasileiros, e foi muito bonito lá a sua colocação. Então, a gente manteve essa amizade desde aquela época. Eu vou só falar... Eu falo assim que nada é impossível nessa vida, porque eu cheguei naquele doutorado e não falava nada em espanhol, entendeu? Eu desacreditada, não sabia quase nada de trabalho científico para fazer trabalho legal, e tudo eu aprendi lá. Eu aprendi espanhol, eu aprendi a escrever lá muito melhor, né? Então, assim, eu nunca imaginei que na festa de 10 anos do doutorado eu fosse falar em nome de todos os brasileiros. Nunca. Em castelhano também. Em espanhol, né? Foi massa. Sim. Foi massa. Então, esta é minha amiga Ana, autora de livros, palestrante, comentarista de programa de televisão. Ou seja, tem muito a nos brindar nesta noite de domingo. E já que o tema é a família em tempos de Covid, quase uma guerra mundial travada contra um vírus, portanto, vivemos uma fase bem peculiar da humanidade. Começa este colóquio citando um pequeno diálogo do trecho do livro Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, que diz: quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa? Importa, mais do que a própria guerra. Então, a família é a base de tudo, é a célula máter da sociedade. Não importa a sua composição, ela tem que ser protegida e seus integrantes, principalmente as crianças, respeitadas, né? E aí eu passo a palavra para você, que você tem toda a propriedade para falar sobre a família. Vai lá, minha amiga. Então, eu falei no começo da pandemia que a gente, com tudo isso que aconteceu, a gente teve que voltar para dentro da nossa família. E no final dessa quarentena, eu falo que mais. A gente não teve que voltar só para dentro da nossa família, a gente teve que voltar para dentro da gente mesmo. Se reformular, todas as questões relacionadas à família, que é o nosso lugar mais íntimo, que é onde a gente não usa máscaras, onde a gente tem as nossas relações mais próximas. Nada daquilo que estava em doutrina, jurisprudência, em decisões judiciais
valia mais com a chegada do vírus. A gente teve que reformular tudo. A gente teve que reformular como ia ser o período de convivência, como ia ser quem estava se divorciando e agora, como que vai separar de casa, como que vai ficar na quarentena. Como a gente fala em direito, não havia um marco normativo regulamentando essa situação fática bem peculiar. Então, o judiciário foi se adaptando e a legislação veio em seguida, não é? Sim. Aí, como que fica a pensão alimentícia, a diminuição do poder econômico, vai aumentar casos de alienação parental ou não? Então, tudo ficou no ar. E a gente foi obrigado a ir vivendo isso ao mesmo tempo que as coisas iam acontecendo. Então, as decisões judiciais, leis, projeto de leis, discussões acadêmicas, discussões doutrinárias. E as coisas foram acontecendo, certo? Coisas que a gente nunca imaginou. Porque, assim, numa decisão judicial, quando a gente vai, por exemplo, falar do período de convivência com os filhos, tá? Então, nunca a gente regulamenta férias, aniversário, faz aquele plano de parentalidade, como que vai ser a convivência, mas nunca a gente pensou em ficar num isolamento social. O que ia ser melhor? Aí a gente foi obrigado a invocar os princípios constitucionais como o melhor interesse do menor, entendeu? Então, assim, quando a gente começou a falar de visitação, de direito de família, eu acho que as duas principais questões que começaram foram a convivência dos filhos e a pensão alimentícia. Eu falo que o brasileiro ele é super ansioso, porque no primeiro dia de isolamento social já começaram a ligar pais que não tinham mais condições de pagar a pensão alimentícia. Então a crise nem aconteceu, mas as pessoas já não tinham mais condições de pagar a pensão alimentícia. É um ponto para a gente refletir. Eu falo que o direito de família não dá para ser um ramo do direito em que você trate só da norma, tá? Você precisa se aprofundar nas relações humanas. Senão você não consegue saber qual que é o melhor para aquela família, qual que é o melhor para aquela criança e como isso vai interferir na vida deles. Então, assim, quando começou a pandemia, que começou o período de convivência, né? Que, eu deixo meu filho ir, não deixo. Eu escrevi um artigo, eu vou depois disponibilizar nos meus stories, falando que a gente sempre teria que colocar o princípio do melhor interesse do menor em primeiro lugar. Porque não tinha decisão judicial nesse sentido, não tinha doutrina, não tinha jurisprudência, que é uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, o que é melhor? Aí eu falei, olha, é o seguinte, você vê se o pai ou a mãe não tem uma profissão de risco, porque aí é melhor ficar com o outro. Então, se o pai ou a mãe está na linha de frente, que era ser médico, era trabalhar no hospital, ou as profissões essenciais, os serviços essenciais. Ou era ser da segurança pública, mas principalmente quem lidava com a vírus doença diretamente. Então era preferível ficar com outro genitor. Foi essa a primeira pontuação que eu tive. Depois a gente tinha que ver quem era do grupo de risco. Que agora, para mim, o grupo de risco já virou muito relativo, entendeu? Porque o grupo de risco do começo da pandemia, quem que era? O asmático, o diabético, o cardíaco. Depois que meu pai, diabético, cardíaco, teve a Covid e passou bem, entendeu? E a minha filha, que está com a Covid agora e confirmada, nem sei se eu te contei, mas asmática, já tinha ficado 5 vezes internada, pegou do pai. Então, assim, o grupo de risco, eu escrevi isso, que as pessoas que tivessem no grupo de risco era para evitar que as crianças ficassem com essas pessoas. Só que agora a gente nem conhece esse vírus. A gente, experiência na minha família, quem passou pior é quem não era do grupo de risco. Quem era do grupo de risco até que levou mais fácil. Então, assim, quando eu escrevi o artigo e eu falei isso do grupo de risco, é porque a gente não conhecia o vírus. Mas é bom continuar evitando de qualquer maneira, né? Não tem jeito. Eu trabalho aqui no Tribunal Estadual, na parte do SEJUSC, que faz muito homologação de acordo, né, de divórcio, guarda, alimentos e tudo mais. Logo no começo da pandemia, que foi decretado o estado de
sanitária, da emergência sanitária, muitos advogados ligavam para o telefone do Sejusc, que a gente ficou com o Siga-me no telefone celular da gente, perguntando como é que fazia para regularizar a situação da guarda da criança. Não, a guarda já está. Ou ela é unilateral, ou ela é compartilhada. Ela já está. O que precisa saber é com relação ao direito de visitação, em que termos vão fazer, mas tem que levar ao bom senso. Nada mudou. A guarda continua como uma sentença homologatória, em que pede poder ser modificada e tudo mais. Assim, a princípio, permanecia como já estava. Então, assim, houve muita dúvida com relação a isso. Outra questão também, quando você falou do grupo de risco, eu me lembrei, que ligou não foi uma parte, né? Uma pessoa preocupada querendo saber porque a mãe era idosa, era grupo de risco, e morava com ela, e a filha. E o marido, o ex-marido no caso, já estava sem ver a filha há um mês em razão dessa questão da pandemia, e ela queria justamente modificar o direito de visitação, dizer que ele não podia vê-la, a filha, porque a mãe dela era idosa. Ora, aí você vem com o princípio do melhor interesse do menor, e também tem um princípio da razoabilidade. Eu não posso deixar o pai ter direito de ver o filho de ver o pai, em razão de um problema daquela família específica, sem analisar, como você falou, a circunstância fática. Em que circunstância? Será que essa mãe não podia ir para a casa de outro irmão, de forma que não tivesse filhos, de forma que essa criança pudesse conviver com o pai, não é verdade? É uma situação muito sensível. Eu acho que o advogado de família, Ana, como você é uma pessoa muito sensível, dá para notar que você deixou tudo e foi almoçar com uma colega sua que você estudou um semestre para não ficar sozinha. Então, essa é a sensibilidade. Eu sou muito grata. Essa sensibilidade do advogado de família você tem. E é preciso se olhar, não o beligerante, não aquele camarada ou aquela advogada que querem brigar. Não, busque a paz, busque a mediação, busque a composição, não é verdade? Sim, e assim, quando a gente fala do período de convivência, começou uma questão no seguinte sentido. E aí? Teve uma discussão até no IASP, tem um projeto de lei, mas que não chegou a ser aprovado, não chegou a ser votado, né? A senadora é a Soraya, do Mato Grosso do Sul, sobre a regulamentação do período de visitação na pandemia. Então, o que dizia? Vai ficar sem ver? Vai aplicar regime de férias? Vai ver normalmente? No projeto de lei, estava falando para aplicar o regime de férias. Então, deixar metade do tempo com cada um, entendeu? Se os dois estão em home office, foi até isso que eu escrevi no meu artigo. Se os dois estão em home office, que fique metade do tempo com cada um, né? Só que aí a gente começou várias questões, porque assim, e quem mora em estado diferente? Então, assim, eu tive um caso que a menina morava em estado diferente do pai, a gente só conseguiu fazer uma visitação com pedido liminar, entendeu? Porque a mãe se recusava, apesar de todos os cuidados. Então, assim, ficou muitos meses. E agora eu vou falar do meu caso, que eu acho que é um caso exemplo. Eu falo assim, eu falo de direitos de família, mas eu vivo todas as questões de direitos de família igual as pessoas. Então, assim, é mais do que estudar, eu passo por isso diariamente. Você vive. Exatamente, eu vivo isso. Então, eu sou divorciada e tenho 2 filhas. E qual foi o problema no início da pandemia? A Sofia, que agora está com a Covid, ela é asmática grave. Então, ela já foi internada 5 vezes e a última vez numa UTI. Então, no começo da pandemia, eu conversei com o pai delas e o que a gente combinou? Como ele é funcionário público do serviço essencial, ele não ficaria com as meninas, entendeu? Então, eu fiquei super sobrecarregada durante 3 meses e meio e elas não foram para o pai. Quando ele tirou férias para ficar com elas, é uma coisa para a gente refletir a mais do que o direito, que a gente não consegue controlar as coisas como a gente acha que a gente controla. Então, assim, elas foram com o exame feito, tudo certinho, foram para o período de férias. Eu falei, pode compensar, né, esse tempo que você ficou longe delas, porque eu acho que é isso que tem que acontecer numa regulamentação de período de convivência. A gente tem que ter bom senso para sentar, para conversar, ver o que é melhor para os filhos e
ver o caso concreto. Direito de família não é matemático, não dá para a gente ter uma fórmula. Por isso que você fala da mediação, e realmente a mediação é muito importante. Enfim, no terceiro dia, no segundo, terceiro dia que elas estavam com o pai, ele começou a ter sintomas, tá? Aí ele ficou mal, tal, cloroquina, e elas já estavam lá. E qual foi a questão? Eu pego elas e trago o vírus, deixo elas lá. Então, a gente fez um tratamento preventivo lá da ivermectina, tá? Não tô passando medicamento, isso daí foi passado pela pneumologista da Sofia. E elas ficaram lá 3 semanas. Só que aí, quando voltaram, eu falei, antes de voltar para minha casa, eu vou fazer o teste. E realmente positivou, ainda ela tá cumprindo o resto do isolamento na casa dos meus pais, que já tiveram. E é isso, entendeu? Quando a gente vai falar de regime de convivência durante a pandemia, a gente tem que olhar o caso concreto. Não tem sentença pronta, não tem assim uma jurisprudência pronta. É muita discussão, é muito ver o que aquela família precisa, o que é melhor, se as duas pessoas estão de acordo. Claro que filho tem que estar o máximo de tempo possível com o pai e com a mãe. É saudável, as crianças são 50% de cada um. E elas precisam dos pais presentes na vida dela. Uma questão também que deve ser analisada e sopesada é se utilizar desse período de convivência pandêmico, né, esse estabelecimento de parâmetros, com a tentativa de alienação parental. Porque eu soube casos, por exemplo, que o juiz determinou a visita virtual diária. Então, o outro genitor que tinha a guarda da criança nesse período pandêmico, a internet não funcionava, o computador nunca ligava, o celular nunca tinha. Então, não permitia que a criança, em que pese estar na posse dela, convivesse virtualmente com o pai. Nem virtualmente, quer dizer, há situações em que realmente falta o bom senso e agrava-se ainda mais uma questão pretérita que já existia ali, ao invés das pessoas, né? Bom, eu não quero conviver com a pessoa, enfim, mas a criança tem direito a conviver com o pai ou com a mãe. E também com os avós. Também teve caso de gente perguntando se podia direito de vista do seu avó, dos avós, porque estavam querendo ver o neto e não podia ver porque a pessoa que ainda tinha a guarda não permitia. Então, esse período, com relação à família, foi muito sensível. Muito sensível. As pessoas ficaram, eu acho que uma questão que... A questão é a insegurança jurídica em razão da pandemia, que, sobre vários aspectos, perturbou muito a sociedade e a base da sociedade, que é justamente a família. E nem só insegurança jurídica, a gente não sabe a dinâmica do vírus, entendeu? Foi uma coisa que a gente nunca imaginou. Então, assim, eu entendo assim o medo das pessoas deixarem ir. Então, quanto mais isolamento social seria melhor, só que não dá para deixar de conviver. Entendeu? Por exemplo, eu deixei ao máximo as minhas filhas sem ver o pai, combinado, tipo, mas chega uma hora que você tem que proporcionar essa convivência. E pelo que eu percebi, por exemplo, da Sofia, que é uma criança que tem problemas respiratórios, entendeu? O vírus, ele é muito mais leve. O que uma das minhas filhas não sentiu nada, então, assim, nem sei se ela teve ou não, mas a outra... ela sentiu uma dor de cabeça, entendeu? Umas manchas na mão. Então, assim, começou de um jeito que a gente foi de um isolamento social forte, entendeu? E agora, aos poucos, a gente está voltando ao novo normal. Então, assim, obviamente que muitos alienadores, né? Que eu falo que quem comete alienação parental, que é você afastar o outro genitor... pode ser homem, pode ser mulher. Eu sou contra isso de falar que é só mulher que comete alienação parental, porque tem muito homem que comete alienação parental. Deixa eu lhe dizer uma situação rapidinha, que o menino estava com o pai no período estava na visita e ficou em razão da pandemia por pânico da família. Tá. E aí, quando a mãe ligava, ele, vamos jogar videogame? Vamos jogar futebol? Vamos qualquer coisa, para que aquele momento com a mãe não fosse tão prazeroso quanto aquele que tinha com o pai. Veja que coisa interessante, né?
Então, corroborando essa sua fala de que não é só a mulher que aliena, o pai também aliena. Né? Não, existem muitos avós, homens que cometem alienação. Tios. Qualquer pessoa que conviva com a criança, né? Isso aí Verdade. vai deixando lacunas nelas, né? Então, é muito complicado isso. E na pandemia foi muito mais fácil do alienador conseguir cometer esses atos de alienação parental. Exato. Se a lei traz um rol exemplificativo em que dificultar o contato, dificultar a visitação, são atos de alienação parental, a pessoa que já tinha uma tendência a cometer alienação parental, pronto, ela tinha a faca e o queijo na mão. E o queijo na mão, né? Para cometer, apoiada em uma justificativa aparentemente legal, entendeu? Então, assim, obviamente que aumentou a alienação parental, infelizmente, porque foi a grande oportunidade para as pessoas que pretendiam cometerem, né? E quem sai prejudicado nisso? As crianças. A gente tem que saber o quanto a gente ama nossos filhos para fazer um negócio desse com eles, entendeu? Independente do que acontece, das mágoas, dos ressentimentos, tudo isso, a gente tem que passar por cima de algumas coisas em prol do bem-estar de quem a gente mais ama. Eu sempre falo isso quando vai um casal, por exemplo, me procurar para fazer um divórcio. Né? E qual foi a segunda questão também que foi bem levantada na pandemia? Foi a questão da pensão alimentícia. Por quê? Obviamente que o rendimento, o poder econômico da maioria das pessoas diminuiu, entendeu? Então as pessoas começaram a se desesperar, o que eu acho que se desesperaram muito cedo, porque no primeiro dia de isolamento social, entrar com uma revisional de pensão alimentícia é um pouco... Teve isso também. Entendeu? Tipo assim, aquelas pessoas que já não queriam pagar aquilo já tiveram uma desculpa, entendeu? Obviamente que tem gente que teve os seus gastos diminuídos e que precisaram entrar com revisional. Eu nunca falo como uma regra, né? Então, assim, é bom a gente saber que é cada caso um caso. Tá? Então, aumentou muito o número de revisionais e também a prisão do devedor de pensão alimentícia, ela passou a ser domiciliar. Então, aquele meio coercitivo que você tinha de fazer, que milagrosamente, quando você pedia a prisão do devedor, você entrava pelo rito de prisão, porque você pode entrar pelo de penhora de bens ou pelo de prisão. Prisão das 3 últimas prestações, não precisa esperar acumular 3, né? Até 90 dias fica preso e se pagar, sai antes. A dívida sempre continua, né? Se ficou os 90 dias e não pagou, aquela dívida continua. Só que o que aconteceu? Com o rito de prisão, todos nós estávamos presos em casa, né? A gente estava numa prisão domiciliar. A gente estava, eu falo, porque em São Paulo a gente já tem uma flexibilização. Eu não sei como está acontecendo aí, porque chegou uma época da pandemia que eu parei de assistir televisão, tá? E eu parei de ver notícias sobre o coronavírus, porque senão eu achei que eu fosse enlouquecer. Então, assim, agora a gente já tem uma flexibilização, já pode sair, já tem shopping aberto com horário reduzido, já tem bar, restaurante, entendeu? O número de casos da cidade de São Paulo não aumentou com isso, então a tendência é a gente voltar para o novo normal, sempre com máscara, tudo isso. Mas a gente estava preso dentro de casa, né? Então, assim, aquele meio de coercitivo, de fazer a pessoa pagar, a gente não tinha mais, entendeu? Mas também teve uma medida de desencarceramento adotada pelo CNJ. Se eu não me engano, é uma resolução 62 ou 60. Que determinou justamente essa questão, e aí foi normatizado, houve uma lei transitória que tem vigência até 30 de outubro, né? A prisão domiciliar e mais sem olvidar o direito à cobrança posterior da dívida. É uma questão bem complicada, né? Porque se de um lado o camarada não pode ser preso também, a criança também necessita de alimentos, né? Tem colégio para pagar, plano de saúde para pagar, comida e tudo que seja de manutenção da criança.
E você tem que, na verdade, quando o camarada pede a revisional, demonstrar o decesso, né? A perda do poder aquisitivo. Né? Porque você tem que analisar a capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando. Então, eu não posso simplesmente entrar com uma revisional porque entrou na pandemia. Eu tenho que demonstrar que houve um decréscimo do salário meu, e em contrapartida eu poderia também comprovar que de repente houve uma diminuição no colégio da criança, que algumas tiveram, em razão de ser aula virtual, 10%, enfim. Mas, né, como você falou, é casuística. Agora, Ana, eu queria perguntar a você uma coisa que eu acho interessante, que você sempre fala. Ana é articulista, faz muito, né, artigos é de pensão alimentícia, senão eu só queria complementar uma coisa. Continue. Não, eu vou falar outra coisa, vá. Porque eu achei que você ia mudar de assunto, só uma coisa. Esse projeto de lei que estava tramitando no Senado, ele previa uma diminuição de uma porcentagem da pensão alimentícia no período de 4 meses durante o isolamento social. E aí essa diferença não é que o pai ou o devedor não ia deixar de pagar. Ele ia pagar em várias prestações em 2021, tá? Então, tinha esse projeto de lei, mas que tá parado, entendeu? E agora, quantos meses já não passaram? Então, não é para evitar justamente essas revisionais de pensão alimentícia. Então, era uma coisa que... O que eles pensaram? Você dá a entrada, entendeu? Você vai ter a diminuição daqueles 4 meses, depois o ano que vem, depois desses 4 meses, a pensão alimentícia volta ao normal e o ano que vem você paga essa diferença de uma maneira mais parcelada, mas ainda não... Mesmo já que não... já passou a pandemia, mas em tese teremos outras ondas, né? Os cientistas dizem que vamos ter 3. E aí seria até interessante que haja realmente uma normativa com relação a isso, porque já dá uma segurança jurídica a essas relações, não é verdade? Porque você, sabendo que tem um regramento... que vão ser 3, gente, eu não tô aguentando a primeira. Amiga, Portugal, Itália, tem outras ondas acontecendo, entendeu? Agora, é engraçado que eu não sei se você estudou com o professor Alfonso Celotto, italiano. Ele escreveu um livro, publicou um livro recentemente, A Quarentena do Direito. Muito interessante a normativa dele. E ele falou com relação a essa questão da criança, guarda, alimentos, enfim. As crianças saíam, podia fazer a visitação, não teve tanto problema como teve no Brasil, entendeu? Que havia esse respeito. O problema era que, quando fecharam a Lombardia, né, o norte da Itália, não tinha como transitar. E depois surgiu um regramento dizendo que as pessoas, os parentes, poderiam se deslocar na Itália para se visitar, né? Nesses períodos de desconfinamento. Aí ele disse assim, o que é parente, né? O que é parente? Porque quem vive em união estável, para a gente é parente. Aí ele disse, no direito italiano, parente do ponto de vista civil ou do ponto de vista penal. Na Itália há uma distinção. Então, a gente tem umas coisas assim do direito que são locais, que são de outros países, que a gente olha assim, a gente é muito à frente nesse aspecto de parentalidade, não é? Muito. Eu falo, o direito de família no Brasil, ele é muito moderno, gente. Muito. Quando a gente vai comparar, eu faço mais o estudo comparado com a Argentina, né? Porque a gente faz doutorado lá. Eu falo, a gente é muito mais aberto. Aqui a gente já fala de multiparentalidade. Lá teve a primeira sentença de multiparentalidade agora, entendeu? Aqui a união estável é equiparada ao casamento. Exato. Se eu concordo, em partes não, porque eu acho que a pessoa tem autonomia da vontade de casar, entendeu? Também acho. Enfim. Fiz um curso agora recente em Coimbra também. Lá não tem. É como se fosse aquela nossa antiga sociedade de fato, entendeu? Essa questão de união estável com a força de casamento que a gente tem, não tem lá em Portugal. Interessante, né? Aí, assim, o que eu acho também, aqui a gente já discute uniões paralelas, entendeu? Poliamor. Mesmo que não esteja regulamentado, a tendência da doutrina é defender isso, entendeu? Então, assim, a gente está...
muito à frente na reprodução humana assistida. A gente não tem uma lei específica, mas a gente já tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que já é Verdade. alguma coisa, que já prevê, por exemplo, a legalidade no nosso Código Civil, já tem a reprodução homóloga e heteróloga, mas, por exemplo, na resolução do CFM já tem a gestação por substituição, já tem a reprodução humana pós-mortem, entendeu? Falta regulamentação? Falta, mas a gente está bem à frente no pensamento dos outros países, né? Eu acho Você assim, fez um artigo a respeito disso, porque tem uma parte do Código Civil que fala da prole eventual. E a prole eventual tem a ver com essa reprodução pós-mortem, não tem? Na sucessão? Já estudar sobre isso? então, o que eu acho? Eu tenho um artigo, eu vou deixar o meu artigo para vocês lerem, tá? Nos meus stories. Então, eu vou deixar 2 artigos, o da reprodução humana assistida pós-mortem, comparando Brasil e Argentina, tá? Porque lá eles não têm regulamentação alguma, e aqui a gente já regulamenta algumas coisas, mas eu acho que é diferente a gente pode usar a prole eventual como analogia, mas eu acho que falta uma regulamentação, entendeu? Falta, Entendi. porque assim, é muita insegurança jurídica você fazer uma reprodução humana assistida pós-mortem sem nenhuma regulamentação, É verdade. entendeu? Eu pesquisei a Fala. respeito de prole eventual e achei uma única, no Brasil todo, achei uma única decisão no Rio Grande do Sul. Só uma. Eu só pesquisei doutrina, eu nem vi jurisprudência, nem nada. E foi do Código passado, de Bevilacqua. Foi 1970 e setenta e pouco essa decisão. Depois eu vou ver onde é que está e passo para tu. Que essa é tua área mais do que a minha. Não, eu falo, eu gosto muito dessa parte de bioética, né? A gente tem, assim, por exemplo, a gente não pode escolher as características, mas assim, o pessoal vai lá no Banco dos Estados Unidos, igual as famosas, e escolhem, vê a cara do doador, tudo, entendeu? É um cardápio. O cardápio, 200 e poucas características. Então, são questões a serem muito debatidas ainda pelo direito. Como Verdade. fazer isso, o que é o correto, o que é ético, né? É verdade. É E complicado. ou por que não? Ou por que não? Ou por que não? Por exemplo, que eu quero gerar uma pessoa... A ideia do ser humano é querer ser Deus, né? A imagem e semelhança. Então, e aí você tem essa questão. O problema é assim, quando você entra no estudo do direito sistêmico, que foi uma coisa que eu me aprofundei muito agora na quarentena, fiz 3 cursos ao mesmo tempo, para você ter uma noção, assim, das coisas. Então, assim, aí você enxerga com outro olhar esse negócio da pós-mortem, entendeu? Um outro olhar. Então, assim, e mesmo a reprodução humana assistida, claro, mudou muito. Antigamente, a mulher, eu falo que a família mudou demais. A gente tinha uma família patriarcal, que o homem estava lá em cima, a mulher estava embaixo com os filhos, a mulher era criada para cuidar dos filhos e da casa, e o homem, ele tinha todo o poder de mando e o poder econômico, entendeu? E para que servia a família? Para deixar aquele patrimônio entre aquelas pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a família é horizontal, ela é baseada no afeto, né? Hoje em dia, a gente tem diálogo. O homem e mulher foram equiparados. Tem diálogo entre pais e filhos, o que não tinha antigamente. Quando, por exemplo, eu falo para minha filha, não faça isso, ela quer saber o porquê. Imagina que na minha época eu ia questionar meu pai por quê. Eu simplesmente obedecia. Então, a família, ela mudou demais. E com isso, a mulher saiu para o mercado de trabalho, o homem passou a ajudar mais na casa, né? Então, as funções mudaram. E a família deixou de ser aquela família patriarcal para ser uma família mais igualitária, mais horizontal, tudo isso. Só que, ao mesmo tempo que a mulher saiu para o mercado de trabalho, ela passou a ter filhos mais tarde. E com isso, o nosso corpo, ele é sábio.
Ele sabe a hora correta da gente ter os filhos, entendeu? Ele sabe qual é a idade. E segundo os estudos médicos, a idade ideal é até os 35 anos. Que depois a nossa ovulação ela já fica mais comprometida, né? Então o homem ele foi inventando novas formas de manter esse sonho de ter filhos dentro da sociedade. Então a medicina avançou nesse sentido de proporcionar, né? O direito de ter filhos, o direito de ser pai e mãe de uma maneira, no momento mais tardio, né? Só que com isso vieram várias questões. Então eu falo, conforme a sociedade vai mudando, o direito vai tendo que correr atrás para regulamentar tudo de novo que aparece. Não é o direito que cria e depois a sociedade se adapta. Não, os fatos acontecem e depois o direito vem para quê? Para regulamentar, para não ficar tudo perdido, né? Então, acho que a reprodução humana assistida tá nesse caminho. A gente precisa de mais regulamentação. Precisa. É aquela teoria tridimensional de Miguel Reale, né? O direito é um fato social e esse valor, né, esse elemento axiológico, para aquela sociedade específica precisa ser normatizado. Né? Então, a gente vai ter as circunstâncias da sociedade e aí, conforme a gente normatiza em razão do valor que aquilo representa para aquele povo. Ô, amiga, eu queria te perguntar uma coisa que eu sei que você fala bem sobre isso e foi uma inquietação minha e depois que essa inquietação surgiu, pouco tempo depois você escreveu nas suas páginas, na sua mídia e tal. Você fala muito daquele contrato de namoro que você registra no cartório para justamente não configurar o que seria a união estável, porque a união estável, em tese, não tem prazo. Eu posso, desde que eu tenha um relacionamento público, notório, com a ideia de constituição de família, aquilo publicamente seria um casal e, como tal, poderia se enquadrar nos requisitos da união estável. E aí eu pergunto a você, há muitos casais que se juntaram em razão da pandemia, por causa da pandemia, mas não tinham a intenção de constituir família. E aí eu pergunto a você, nessa circunstância, esse seu contrato de namoro é fundamental para salvaguardar os interesses dessas partes aí que não têm a intenção de constituir família. Na verdade, estão juntos em prol da defesa de sua saúde, né, de ambos. Me diga aí, o que é que você pode desenvolver? Porque tem muita gente que não sabe que existe esse contrato de namoro. Muita gente pensa que é brincadeira. Muita gente, quando eu falo, contrato de namoro, muita gente acha que é brincadeira, que não existe, que é imagina. Mas o que acontece? Como a união estável, ela foi equiparada ao casamento, então a gente vive uma coisa muito delicada e perigosa, entendeu? Por quê? Por que eu falo que, tipo, se as pessoas podem escolher, né, quando elas não têm nenhum impedimento, elas podem escolher se casar e elas podem escolher o regime de bens que elas vão ter, né? Por que viver em união estável? Porque hoje em dia a união estável é muito parecida com o casamento e muito mais perigosa, porque o casamento você fala, a partir dessa data estamos juntos. Na união estável, não, entendeu? E enquanto essa união estável ela não está regulamentada, o regime de eleição é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Só que a união estável, nosso Código Civil, ele não coloca a coabitação como um requisito da união estável. Aliás, tem uma súmula do STJ dizendo que a coabitação não é requisito para a união estável. Então, sim, posso nem morar junto e viver em união estável. Você concorda que a união estável ela é igual ao casamento, mas pode ser parecida com o namoro? Claro. Entendeu? Concordo. As pessoas podem estar vivendo uma união estável, uma união pública. Todo mundo reconhece aquele casal como um casal, contínua, não tem interrupções, duradoura, não tem mais tempo mínimo, é muito importante a gente falar isso, exato. E com o intuito de constituir família. Qual que é o intuito de constituir família? É ter filhos? Não, é ter uma vida em comum. Então, se você é dependente do clube, do plano de saúde, se você recebe correspondência, você tem várias maneiras de comprovar essa... Porque hoje em dia a família não é só pais e filhos. Hoje em dia a família é muito mais. A família é baseada no afeto. Então, sem a coabitação, ela ficou muito parecida com o namoro.
o que as pessoas estão fazendo, principalmente nessa quarentena? Eu fiz contrato de namoro na quarentena. Por quê? Porque as pessoas passaram a conviver na mesma casa. E elas não têm vontade de viver, por enquanto, uma união estável, que é praticamente viver um casamento. Então, você faz o contrato de namoro, tá? Só que esse namoro pode virar uma união estável. Então, você já prevê nesse contrato de namoro os requisitos se, por um acaso, esse namoro virar uma união estável. Porque, se não fizer isso, a gente sabe que não vai ter validade esse contrato, entendeu? Porque a união estável, ela acontece na vida real. Ela acontece com o tempo, ela acontece com a convivência. Então, esse namoro com o tempo, ele pode virar uma união estável. Não é porque você assinou um contrato de namoro que você está assegurado 100% que você não vai ter uma união estável. Por isso a importância de você fazer um contrato de namoro bom, entendeu? Já com todas essas previsões. Se virar uma união estável, vai ser isso, isso, isso e aquilo. Por enquanto, nessa data, é um namoro. Mas um dia pode virar uma união estável. Então, as pessoas passaram a se preocupar mais com isso. E por que as pessoas hoje em dia se preocupam muito mais com o regime de bens da separação total, com um contrato de namoro, com uma escritura de união estável? Porque até 77 a gente não poderia se divorciar. O divórcio entrou no nosso ordenamento jurídico em 77. Tá? Então, as pessoas passaram a buscar mais a felicidade e mais o afeto, né? E então existem muitas famílias reconstituídas, que são as famílias mosaicos, os meus, os seus e os nossos. Então é diferente daquelas pessoas que se conheceram jovens, que elas não tinham patrimônio e elas construíram um patrimônio juntas. Verdade. São pessoas que já têm os seus patrimônios, já têm os seus filhos de relacionamentos anteriores e agora elas querem necessariamente constituir uma nova união por amor, entendeu? E por que tem que comunicar o patrimônio? Então as pessoas amiga, planejam mais. Vinícius está perguntando aqui, contrato de namoro é necessário somente se estiverem morando na mesma casa? Não, você pode começar a namorar hoje e amanhã você me liga porque eu faço teu contrato. Olha aí, Vinícius. Contrata aí, doutora Ana Paula Gimenez, para fazer seu contrato de namoro. Mas isso é muito importante, a gente está brincando aqui, mas é verdade. Porque qualquer relacionamento que tenha a intenção de constituir família, assim, sem que um dos, né, de uma das partes tenha essa mesma intenção, é complicado. Eu tenho um caso, um processo que eu vi, o rapaz foi fazer mestrado no Canadá. E aí, 6 meses depois, a namoradinha que estava aqui endoidou, disse: eu quero ir também, papai me pague, papai pagou. É o caso do namoro qualificado. Resultado, exatamente. Quando chegou aqui, ela voltou depois, porque ele já tinha concluído o mestrado, ele comprou um apartamento e terminou que acabou o namoro. Aí ela veio pedir metade do apartamento. Eu falo no meu livro desse caso. Aí eu vi acho que foi na migalha jurídica, alguma coisa assim. Aí a mulher veio pedir, aí o STJ disse não, de jeito nenhum. Na verdade, eles foram para estudar, eram estudantes, ela morou na casa dele porque ele era estudante e estava lá já montado quando ela chegou 6 meses. Então, ele nunca quis, tanto que ele foi embora estudar fora. Ele não tinha intenção de casar com ela. E aí a moça ficou sem receber a ameação, né? Sim, eu falo desse caso no meu livro até. Eu falo de um jeito bem fácil para o leigo, que também o namoro você também pode morar junto, né? E só tá em namoro, como esse caso que um foi e o outro foi, outro país, então era muito mais fácil os dois ficarem morando na mesma casa, mas eles não tinham qualquer intuito de constituir família. Então, o que ele adquiriu nessa época não comunica. É o caso emblemático, eu falo do namoro qualificado, que não é uma união estável. Isso entre amigos, é um serviço de utilidade pública. Não é? E a gente acaba matando as saudades, né? Como a gente era feliz e não sabia, né? Que a gente se ligava, te encontro em Buenos Aires, né? Eita, a gente vai passar, amiga, eu acho que uns 2 anos, enquanto não sair a vacina, realmente eu não tenho segurança para viajar.
entendeu? Porque é aquela coisa. Eu perdi um tio em razão do Covid, mas era idoso, tinha diabetes, tinha suas complicações. E meu padrinho, que é meu tio também, quase que vai embora, com a graça de Deus não foi. Era super saudável, assim, então, tem gente aqui do condomínio, eu estou numa cidade próxima a Recife, mas é interior do estado, justamente para salvaguardar, preservar a saúde da minha família. A gente soube ontem que um rapaz com 45 anos faleceu, fez redução de estômago, aí foi para casa, aí precisou fazer uma cirurgia de emergência de vesícula e depois contraiu o Covid e pronto, o organismo debilitadíssimo na pessoa, redução de estômago, você tem uma violência ali naquele seu organismo, defesa muito baixa, o rapaz faleceu. Então, assim, a gente não pode dar... Lógico que tem outras doenças também que implicam em óbito, outras infecções e tal, mas a gente está vivendo realmente uma pandemia, então há que se ter bom senso, né? Então, mas a minha primeira viagem certamente será para Buenos Aires. Certamente será para Buenos Aires. Estou perguntando aqui se o contrato de namoro precisa de advogado, sim, tá? E tem que explicar onde é feito, porque ele está perguntando no fórum, não é no fórum. Não é no fórum, é no cartório. Tá? Diga, qual é o cartório? De notas, qual é o cartório, amiga? Eu fiz no de notas. Pronto. Viu? Porque, assim, as pessoas têm muita dúvida, porque acham que a gente vai... O contrato é um acordo de vontades, entendeu? Tem que haver agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou não determinado, é um negócio jurídico, né? Forma prescrita ou não proibida na lei, não defesa em lei. E aí, havendo todos esses elementos, se faz um contrato, que é um negócio, uma espécie de negócio jurídico. E aí vai se estabelecer os critérios daquela convivência. Na verdade, o contrato de namoro é o contrato de convivência, né, minha amiga? É você estabelecer que você não está constituindo uma família, que você tem apenas um namoro, entendeu? E que se aquele namoro um dia virar uma união estável, ele vai ser regulamentado de tal maneira. Justamente por isso, por estar... por a união estável ser muito próxima ao casamento aqui no nosso país. APSEC crime. É um ato solene. A lei não determina que seja um ato solene, entendeu? Mas há uma formalidade, porque ele torna público, quando você faz uma escritura no cartório, você torna pública aquela relação de namoro. Sim, mas ele pode ser particular também, só que a validade é menor, entendeu? Uhum. Ele pode ser particular, só que a validade é menor. E, assim, são coisas que nem o aumento do número de divórcios na pandemia. Vai aumentar, entendeu? Eu acho que ainda não aumentou. Agora que está começando a aumentar, Exato. Porque as pessoas, elas começaram a ver a sua crise, tá? Então, aqueles relacionamentos que estavam sendo levados com a barriga, né? Que estavam sendo... As pessoas foram obrigadas a conviver, a ver que aquilo lá não estava fazendo bem, entende? E com isso, elas vão tomar uma decisão, eu acho que quando terminar o isolamento social. Já tem gente tomando essa decisão? Já tem gente, entendeu? Mas assim, num primeiro momento, do isolamento social não tinha aumentado. Tanto que no mês de abril foi bem menor do que o ano passado. Agora, a procura, principalmente no Google, sei lá, 999% maior. Só que eles procuram assim, divórcio gratuito. Aí eu falo, como a nossa profissão está desvalorizada, entendeu? Porque mas às vezes a gente estuda anos para saber o detalhe daquela petição, daquele contrato, daquela consultoria que você está dando, e às vezes a pessoa fala assim, mas é uma folha, são 5 folhas, é só uma a desvalorização. Mas eu não desmerecendo, na verdade, que eu acho que o profissional, o advogado, tem que realmente ter o seu serviço, o seu trabalho valorizado. Mas eu não acho, Ana, que essa pesquisa no Google tem a ver com a desvalorização da profissão, não. Tem a ver com o poder aquisitivo das pessoas de verdade. Porque, segundo o Banco Mundial, em 2000, acho que foi 18, 25% da população do Brasil estava abaixo da linha da pobreza. Então, a gente vive, na verdade, em castas que a própria pandemia nos revelou. Cada vez mais é gritante a desigualdade. Você veja que condições
tem pessoas que estão, por exemplo, sou servidora pública, então eu tive redução salarial, tive, mas eu ainda continuo recebendo, mas tem gente que perdeu o emprego. E tem gente que não tem o que comer em casa, então a gente tem que ter uma visão também solidária nessa pandemia. A gente tem que ajudar quem tem um pouco mais, ajuda quem tem um pouco menos, né? Quem tem menos até. E aí eu acho que essa questão de procurar por gratuito é justamente isso, é a poder aquisitivo da população que realmente o povo não tem. Eu tô entendeu? dizendo, assim, principalmente com quem, assim, o advogado de família, por exemplo. O advogado de família, eu falo que ele tem que saber, principalmente jurisprudência. Então, ele tem que estar atualizado diariamente, porque a nossa jurisprudência muda absurdamente. E ele tem que saber um pouco do ser humano, entendeu? Ele começa com autoconhecimento, que não é fácil, entendeu? Se conhecer. E é um psicólogo também. Hã? Serve como um psicólogo também. Sim, você tem que conhecer a raiz daquele conflito, porque nem sempre que o cliente está te falando, você que trabalhava com mediação, você sabe disso. Nem sempre o que a pessoa está falando é o que ela quer. Às vezes é um reflexo de tudo que aconteceu. Verdade. Por isso que eu sou a favor dessas formas alternativas de solução de conflito. Eu acho que os casais, eles têm que chegar no Poder Judiciário quando não teve mais jeito, quando aquele amor, que tudo começou com uma história de amor, ficou doente total, entendeu? Eles têm que tentar uma mediação, práticas colaborativas, uma constelação familiar, não sei, de repente, entendeu? Formas que ajude eles a resolverem, porque assim, o divórcio, papel, às vezes resolve uma questão, mas não resolve o conflito. É verdade, com certeza. Agora, fazendo um serviço de utilidade pública também, para aquelas pessoas que são pobres na forma da lei, há serviços gratuitos pela Defensoria Pública e também nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadanias da capital, aqui em Pernambuco, no quinto andar do Fórum Rodolfo Aureliano, que é o fórum que fica no bairro de Joana Bezerra. Aí ali você tem divórcio gratuito se você preencher os requisitos, né, da questão da condição de pobreza. Agora, na pandemia, a gente está trabalhando online. Então, faz teleaudiência, faz divórcio também, mas as demandas reduziram bastante. Não sei que as pessoas não tomaram conhecimento do serviço que continua funcionando com audiências virtuais, ou se efetivamente as pessoas estão vivendo outras realidades e não vão buscar o judiciário para resolver essa questão agora. Com relação a casamento, também houve, acho que uns 400 casamentos nesse período de pandemia lá no Fórum do Recife. Foi virtual, né? Os noivos casaram de forma virtual. Então, assim, a gente também casa, separa, mas também casa. Eu fiz uma live 2 domingos atrás com uma delegada aqui de São Paulo, ela é presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo. Eu vi, amiga, eu vi, muito boa. E ela casou na pandemia. Então, a igreja estava fechada só para ela, para os pais, para o noivo e para o padre, entendeu? E casou no meio da pandemia. Então, eu falo, não é só de divórcio que vive essa pandemia. Relacionamentos estão começando nessa pandemia, casamentos estão acontecendo, né? Muita gente com esse negócio virtual, de ficar muito virtual, tá conhecendo pessoas também, e assim as coisas acontecem, né? O amor, pelo amor não existe barreiras, né? Quando você ama, tudo, né? Aí a moça que Conche Biju disse, gente, namoro é namoro, não tem obrigação das partes. Tô boba com dessa questão do... Mas aí Eliane é amiga nossa também, ela é pesquisadora lá do grupo do Instituto Guiorra, ela tô contrato sério justamente para guardar interesses, respondendo a menina, né? Por quê? Porque se você não salvaguardar seus direitos, corre o risco de perder, né? Ou seja, no sentido de patrimônio e tal, você tem que dividir. Eliane está dizendo também, excelente, isso mesmo, mediação, soluções alternativas, terapias. Eu sempre indico para os meus clientinhos, crianças nascendo, boa noite a todos, boa noite, pronto. Então, o que eu falo, que o divórcio, ele não vai terminar com a família, entendeu? O divórcio, ele vai terminar com o casamento, e aquela família vai continuar, só que de um novo formato, entendeu? Que era mononuclear, vai passar a ser binuclear. Então, não dá pra gente simplesmente fazer um papel ali, separou, entendeu? E não pensar na saúde familiar dali pra frente. Como que as coisas vão acontecer, ou como melhorar aquilo que já aconteceu. Tem famílias que se separam e continuam doentes. Na verdade? E aí precisa realmente de um trabalho de constelação, de humanização, de forma que as pessoas tenham consciência de que, principalmente as crianças,
precisam crescer num ambiente saudável em que os pais tenham um relacionamento saudável. Não precisam ser amigos, mas têm que ser adultos. Adultos responsáveis pela paternidade, pela maternidade. Para que aquelas crianças ali não sofram em razão da relação que eles têm, da mágoa que eles têm, porque uma coisa é marido e mulher, outra coisa é ex-marido e mulher, outra coisa é pai e filho, outra coisa é mãe e filho. Então, isso tem que ser bem trabalhado para que a gente não tenha tantos adultos, que hoje em dia a gente tem tantos adolescentes com depressão, tantas crianças com problema de ansiedade, justamente por esses lares complicados, né? O que eu sempre falo, os filhos só conseguem ser crianças quando os pais forem adultos. É o ensinamento do Bert Hellinger, isso. É verdade. Se os pais não forem adultos, os filhos não conseguem exercer a infância deles. Eles se adultizam. Amiga, falta 1 minuto e 45 segundos. Passou muito rápido. Faça seu encerramento, se você conseguir. Senão a gente abre outra para você terminar. Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo que ficou na live. Tô morrendo de saudade de você. Pelo menos a gente matou as saudades virtual, tá? Espero que a gente se encontre muito em breve, viu? Muito obrigada pelo convite. Beijão a todos. Amiga, eu que lhe agradeço. Você é uma luz na minha vida. Eu lhe agradeço demais. Obrigada pela participação, por todo o aporte que você trouxe para o pessoal. Agradeço a todo mundo que está aqui. E vamos em frente. Vamos mudar o Brasil, vamos ser operadores do direito mais humanos e ajudar essa sociedade que está precisando, viu? Sim. Beijo grande no seu coração, gente. Pra você também. Vamos encerrar agora. Forte abraço, amiga. Gente. Beijo. Tchau. Tchau.